Bem-vindos a mais um podcast. Neste caso estamos a falar do 10º podcast da DC Real Estate, agora à sua vez. O meu nome é Cátia Andrade e hoje tenho o privilégio de conversar com duas pessoas. Uma delas é uma consultora com muitos resultados aqui na KW e a outra pessoa é a Cláudia Nóbrega, que é uma cliente que quer, neste caso, comprar a sua primeira casa e está com algumas dúvidas e nem mais e não, quem melhor para fazer este trabalho do que a nossa Ana Carrilho. Olá, Ana. Olá, Cátia. Como estás? Está tudo bem contigo? Ótima. Ainda bem. Ótima. Eu sei que Obrigada sim. pelo convite. Obrigada. O que é que eu te posso dizer? Não sei se queres que comece já, porque isto para falar... Eu sei que tu adoras falar, eu também gosto de falar, mas aqui a ideia é, no fundo, as pessoas que nos estão a assistir, é esclarecer muitas dúvidas que provavelmente não são esclarecidas em algumas situações dentro desta área, e nós queremos passar esta informação de uma forma clara, transparente, humana. E eu sei que a Ana é uma pessoa fantástica neste aspecto. Ela é uma pessoa que trabalha muito de pessoa para pessoa, gosta verdadeiramente de ajudar, e eu sei que ela vai explicar o processo de ajudar uma pessoa que quer comprar a sua primeira casa ou a sua segunda casa da forma mais profissional e mais clara possível. Por isso, Ana, eu quero que tu expliques um pouco, de uma forma um pouco resumida, em primeiro lugar, como é que tu vês o processo de uma pessoa, como é que tu trabalhas um cliente que quer comprar uma primeira casa? Qual é a tua abordagem? O que é que tu, no fundo, o que é que tu sentes que é o teu trabalho numa situação deste género? Alguém contacta-te e quer comprar a primeira casa. Olha, eu acho que o importante aqui, e nós temos que começar a fazer isto de alguma forma, e mas eu faço porque acho que é a forma correta de fazer, é chegar à pessoa. Porque nós somos pessoas, e quando eu falo isto, somos pessoas, isto não são palavras bonitas, isto são coisas que têm que acontecer, porque quem está à procura de uma casa, há muita gente que é a segunda e é a terceira e vê isto como um processo banal, mas a maior parte das pessoas que chegam até mim, provavelmente até é a primeira casa que estão a comprar, é um passo muito importante, e isto não pode ser mais uma pessoa, uma transação, e nós temos que tirar da cabeça a parte da transação, a parte prática e técnica da coisa. É claro que importa, claro que sim, mas se calhar num segundo plano. As pessoas, quando chegam até mim, o meu objetivo, lá está, é perceber qual é a dor da pessoa e qual é o objetivo da pessoa, do comprador, para adquirir esse imóvel, esse investimento, o que seja. E lá está, a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar empatia com a pessoa, é criar relação com a pessoa, é humanizar as coisas, porque lá está, e estou-me a repetir, mas o que me importa é que a pessoa se identifique comigo, porque eu também sou uma pessoa, porque eu também tenho as minhas dores, porque eu também já comprei uma casa, e eu sei o que é alguém chegar ao pé de mim e me tratar como pessoa ou me ver como uma transação. E isso consegue-se sentir. Eu não preciso de falar com a pessoa sobre transações para ela perceber que eu estou a entendê-la ou não. E quando eu falo com ela a primeira vez, a minha real preocupação é perceber ok, o que é que se passa ali? Como é que eu posso ajudar? Porque o meu objetivo é realmente ajudar. E houve situações em que eu não me identifiquei com a situação e está tudo bem. Está tudo bem. Quando eu me identifico com as pessoas, e às vezes, pronto, são situações mais complicadas, obviamente que me entregam de alma e coração àquilo. Porque eu sei que a pessoa está a entregar tudo o que tem. Tudo o que tem. Às vezes é um sonho, às vezes é porque tem que sair de onde está rapidamente, e os imóveis, como nós sabemos, também estão aos valores que estão, e às vezes as coisas também não são facilitadas. Mas a minha primeira interação com a pessoa
é uma questão de, é uma conversa muito humana, sabes, muito, não vou logo diretamente, como muita gente faz, olha, qual é o valor que podes, porque isso é uma questão que vai ser secundária, vai ser importante, claro que sim, mas a seu tempo. Claro. Primeiro é uma troca de confiança, ela confia em mim e eu confio nela, porque tem que haver isto, porque se eu perceber que a pessoa também está a falar comigo e também não vai falar apenas comigo, obviamente que a minha entrega também não vai ser apenas com essa pessoa, mas é o que é, e pronto, e tem-me corrido como eu quero que corra, porque as energias também se juntam e eu também trabalho com quem quer trabalhar comigo e estou muito satisfeita. Claro. Mas quando tu estavas a falar há pouco, estavas a dizer, às vezes tu te encaixas com a pessoa e às vezes não. O que é que significa exatamente isso? Quando não encaixa com uma pessoa, ou seja, tu não te identificas com... São princípios que são quebrados, às vezes. E é uma triagem que eu também faço, porque a triagem tem que ser dos dois lados, lá está. A pessoa tem que se identificar comigo e eu também tenho que me identificar com a pessoa, não é? Porque há princípios que eu também não tolero que sejam quebrados. E às vezes acontece. E está tudo bem, porque há de haver alguém, obviamente, que se vai identificar com esses princípios e vai conseguir ajudar essa pessoa. Eu se calhar não vou conseguir ajudá-la, e está tudo bem, porque há de haver outra pessoa com quem eu me identifico. O mundo está cheio de gente que quer ser ajudada, portanto, estamos aí. Certo, faz sentido. Agora, vamos, excelente abordagem, concordo plenamente contigo, eu também sou dessa opinião, também trabalho a semanar. Mas agora vamos passar um bocadinho depois dessa fase de quebrar o gelo, criar relação, criar confiança com o cliente sentir, bem, eu estou nas mãos certas, eu posso abrir o livro, eu posso abrir a minha vida, eu posso confiar nesta pessoa e estou pronto. Então está pronto, agora aqui a Cláudia, como uma futura compradora, quais são as primeiras dúvidas que existem na tua cabeça, Cláudia? E que, neste caso aqui, a Ana poderia te responder. Então, surgem várias dúvidas, mas acho que primeiramente, eu como compradora de primeira casa, por exemplo, nós pesquisamos imóveis na internet e temos uma poupança, é o que achamos que somos capazes de ir, mas não sabemos realmente a nossa capacidade financeira. Sei também que preciso de financiamento, tenho muitas dúvidas sobre isso também, e como é que é todo o processo, em quanto tempo é que eu consigo atingir o meu objetivo, é mais por aí. É muito relativo, porque lá está, após uma segunda abordagem e depois de quebrarmos o gelo e haver esta troca e esta identificação de energias e de princípios, o meu objetivo depois é ser muito assertiva, porque o meu objetivo é ajudar. Claro. E é o que eu costumo dizer, dar pacadinhas nas costas nunca é bom, nunca é ajudar. Exatamente. E a melhor forma para mim de ajudar alguém é ser assertiva e ser pragmática na situação. Muito bem, então passamos para a parte técnica da coisa, que é realmente perguntar qual é o valor que tu achas que tens disponível. E quando eu digo isto é o quê? Eu já estou a tentar perceber aqui se estamos a falar de capitais próprios, porque acontece, não é? Vulgarmente, ou então se precisas de recorrer a crédito. E quando isso acontece, obviamente a minha abordagem vai ser para outro caminho, porque obviamente também te posso ajudar nessa situação da intermediação de crédito. Para além disso, o meu objetivo é tentar-te fazer perceber que tu não precisas só apenas do valor do imóvel que vais escolher, mas tens alguns custos implícitos a esta transação, não é? Estamos a falar de valor de impostos, estamos a falar de cartórios, estamos a falar de alguns valores que para além dos 10% que tu tens de ter de entrada, claro que sim, mesmo que seja com crédito, há valores que estão por trás e que têm que ser postos em cima da mesa. Porque se calhar, ok, tu não podes chegar a este valor, muito bem, mas podemos chegar a outro, e o objetivo é também pôr na balança e perceber o que é que tu queres e o que é que tu podes chegar, porque uma coisa é aquilo que tu queres, certo. Outra coisa é aquilo que tu precisas realmente. Ana, só uma pergunta, sim. Desculpa te interromper, então quais seriam esses custos inerentes
à compra da casa? Estamos a falar 10% de valor, no mínimo, não é? Já estamos a falar de 15% ou de 20%. De valor da entrada, depende da situação. Estamos a falar de imposto de selo, estamos a falar do IMT, que tem que ser pago no dia anterior ao dia da escritura. Estamos a falar dos registros, estamos a falar do valor do cartório, depende do cartório onde vamos fazer a escritura. Portanto, isto pode ser um bolo, se calhar às vezes maior do que os 10%. Ok. E antes de eu chegar à escritura, qual é o processo que eu tenho que seguir? Por exemplo, para reservar um imóvel, eu não percebo nada do que é uma proposta, o que é que eu tenho que fazer. Claro. E isso tem muito a ver com a confiança que nós criamos. Porque o meu objetivo é que tu te preocupes com aquilo que tu tens que te preocupar. Certo. Porque o resto sou eu que resolvo. Obviamente que estamos sempre em consonância, não é? Sempre em conversa, mas o objetivo é que tu não te preocupes com coisas que é o meu trabalho, não é? Okay. Por isso é que eu também sou depois remunerada por isso. Portanto, o processo é o quê? A partir do momento em que tu fazes uma visita, não é? Porque depois há a triagem para a parte das visitas, que também é muito importante. Sim. E agora vou falar um bocadinho nisto também. Na parte das visitas não é propriamente tu queres visitar 20 casas que eu vou fazer essas visitas a 20 casas, não é? O objetivo é perceber, lá está, o que é que tu precisas e não o que tu queres. Claro que também importa muito aquilo que tu queres, mas é chegar a um equilíbrio, não é? Porque às vezes o que eu quero, ainda não consigo chegar lá. Portanto, eu tenho que ver aqui um equilíbrio, tenho que ver aqui, e é muito importante se calhar esta parte da assertividade em que eu te digo, olha, vamos tentar fazer aqui uma triagem, e vamos visitar aqui uns 5 imóveis, e daí começamos a fechar, não é? Certo. Para chegarmos àquele imóvel. Quando chegarmos a esse imóvel, vamos fazer uma proposta, que eu também vou dar a minha opinião do que é que eu acho que é uma boa proposta para aquele imóvel. Muito bem, se a proposta é aceita, antes disso pode haver uma parte da negociação, e aí obviamente eu estou aqui para apoiar, e para que tu também tenhas salvaguardado os teus interesses, porque esse também é o meu papel. A partir daí vamos começar então o processo, fecha-se a proposta, e começamos a organizar as coisas para a escritura. Se estivermos a falar de capitais próprios, é uma transação relativamente rápida e fácil. Se assim não for, se for a nível de crédito, temos alguns processos que temos que fazer. Temos que enviar a documentação para a aprovação de crédito. Depois vai ser marcada uma avaliação em que vai o avaliador do banco avaliar o imóvel para ver o risco que ele tem em relação ao valor que tu estás a pedir ao banco. Se passar na avaliação, ótimo, porreiro. Então o banco envia as cartas de aprovação e marca-se a escritura. Ao marcar a escritura já temos que ter então o direito de preferência feito, e o direito de preferência é o quê? É um pedido que nós fazemos online, em que pedimos a algumas entidades o direito de preferência àquele imóvel pelo valor que está a ser vendido. Ok. Não tinha essa ideia. E diga-me uma coisa, por exemplo, antes das visitas, o que é que eu devo fazer? Por exemplo, porque eu tenho que saber exatamente qual o valor realmente que eu vou Vamos aqui um caso concreto, neste caso, voltando um bocadinho ao início para ficar um pouco claro por etapas. É que a gente vai para frente e para trás, não é? Para ficar claro por etapas o processo. Neste caso, imaginemos a Cláudia quer comprar uma casa de 500 mil euros. Qual é o valor que ela tem que ter obrigatoriamente para dar de entrada? No mínimo, estamos a falar de 10%. O mínimo. Estamos a falar de 50 mil euros. Sim, 50 mil euros. Mais o valor dos impostos. Sim, mas agora, para reservares um imóvel, são 50 mil euros. Percebi. Certo. Pronto. E depois, obviamente, é necessário também ter em conta que, além dos 10% que é necessário entregar para reservar o imóvel, também é preciso terem atenção que o valor dos impostos também terá que estar reservado também para isso. E isso vai depender também. Tem um grande peso, esse valor dos impostos é um grande peso. Exatamente. Se bem que há uma situação aqui que talvez muitas pessoas não sabem, mas há agora uma ajuda dada pelo governo em que os jovens até 35 anos não pagam os impostos. Ainda recapitulando sobre este apoio que o governo está a fazer, portanto, até 325 mil euros o cliente não assume qualquer responsabilidade, ou seja, não tem nada a pagar, mas a seguir, a partir dos 325 mil euros, aí já é
responsabilidade, neste caso, Ok. do cliente. Uhum. Ok? Portanto, ok, então, recapitulando, ok, a Cláudia quer comprar uma casa de 500 mil euros, tem que ter 50 mil euros, mais o valor dos impostos, e depois, o que é que se segue? O que é que a Cláudia tem que saber mais ainda? Depois de quê? Desculpa. Depois desta situação de reservar o imóvel, Ok. ela já sabe que tem que fazer isto. E isso, qual é que é o próximo passo? Estavas a falar uma coisa muito importante, que é depois existe um valor real, mas entretanto é preciso ver com o banco depois também se o cliente vai ter essa aprovação Sim. Estás a falar da avaliação bancária? Estou a falar do crédito, neste caso, do crédito do banco. A Cláudia depois tem que ser reencaminhada, tu vais Exatamente. ajudar a Cláudia, neste caso, na parte da intermediação de crédito. Também tenho uma dúvida referente a essas avaliações bancárias, portanto, como é que funciona? E Processo de crédito, se neste existe, caso. não digo, imaginando que já estamos aqui nesta fase que reservamos o imóvel e tudo mais. Chega à avaliação bancária, existe algum problema que possa surgir? Como é que eu posso combater esse tipo de problemas? Então, quando é marcada a avaliação bancária, o banco já tem a documentação toda do imóvel, porque já foi enviada para eles e já sabe qual é a capacidade do cliente, Certo. ok? E vai haver uma avaliação para quê? Para saber se realmente a casa está a ser bem vendida para o banco, portanto, porque o banco vai emprestar um valor e não pode correr o risco do imóvel, de estar a emprestar um valor em que o imóvel vale menos do que esse valor. O avaliador vai fazer a avaliação. Se eventualmente a avaliação vier abaixo, ele pode recorrer a outra avaliação e aí terá que ser paga do bolso dele, porque é uma nova avaliação. Ou então tem que investir com mais capital. Portanto, a diferença que há entre a avaliação e o valor, ele tem que avançar com esse valor. Ok, certo. Portanto, pode acontecer... Deixa-me só... Sim, portanto, desculpa. aqui, nós temos que ter aqui muita atenção quando aceitamos um valor, aceitamos uma angariação para pôr à venda. Porque pode, isto é muito interessante falar sobre isto, porque às vezes os clientes querem porque querem aquele valor e porque precisam daquele valor, muito bem, se isto vai a crédito, isto passa na avaliação. A questão é essa, porque se calhar o valor até pode valer emocionalmente, o que for, e se calhar até pode ser vendido em capitais próprios, está tudo bem. Sim. Mas a probabilidade de ser vendido também a crédito bancário também é muito grande. Portanto, nós também temos que pôr aqui em cima da mesa, muito bem, está a ser vendido este valor, e depois não passa na avaliação. Pois é isso. Não é? E isto é uma coisa um importante, problema. porque depois se isto acontecer, é uma questão, é desagradável, é muito desagradável para toda a gente. Porque depois já há valores envolvidos aqui, há muita ansiedade criada aqui, e depois é uma questão de lhe dizer assim, como vê o imóvel, o banco não avalia o imóvel com este valor, percebes? E às vezes também, nós estamos aqui a falar da parte do comprador, mas por trás começa tudo na angariação, e se o valor não for bem aplicado a uma angariação, isto pode correr mal durante o processo. Ok. Porque não é só vender, não é só pôr no mercado, há um valor que se quer, é um valor que tem que ser válido. Pois. Okay? Agora, Ana, ainda falando do valor de reserva do apartamento e sabendo que vamos recorrer à banca, logo automaticamente vai haver aqui uma avaliação imóvel. Neste caso, quando assinamos o contrato de promessa de compra e venda, para salvaguardar o cliente comprador, caso a avaliação venha abaixo daquilo que é o esperado, como é que o cliente, neste caso, Ana, fica salvaguardado? Olha, nós podemos sempre recorrer à cláusula bancária. E isto, o que é que isto quer dizer? Muito resumidamente, é o quê? Que tu tens que ter 3 recusas bancárias, portanto, de 3 entidades bancárias, para o valor de ser restituído. Portanto, isto salvaguarda a tua parte e salvaguarda também a parte do proprietário, não é? Porque o que pode acontecer é, por exemplo, haver um banco que te diz que não é? Que não te empresta o valor, mas pode haver, e já aconteceu, outras entidades bancárias aceitarem o valor. Certo. Portanto, o valor está sempre salvaguardado nestas situações. Ok, neste caso eu não perco o valor que eu já... Das duas uma, ou tu ficas com o dinheiro ou ficas com a casa. Ok, Portanto, certo. toda a gente ganha. Ok, Que é o objetivo, é toda a Certo. gente ganhar.
E qual é o tempo, por exemplo, este processo todo demora quanto tempo? Sou uma pessoa assim meio ansiosa. Olha, eu costumo sempre, quando estamos a falar de créditos bancários, eu ponho sempre uma escritura no mínimo 60 dias, ok? Ok. Porque lá está, não somos só nós, os avaliadores demoram algum tempo e demoram porque também tem lá está, tem outros trabalhos, não somos só nós. Há várias situações que têm timings, por exemplo, direito de preferência, se houver um distrato da casa, também temos timings que têm que ser percorridos e temos que os obedecer, não é? Portanto, eu ponho sempre até 60 dias. Quando estamos a falar de 60 dias, se a coisa correr tudo muito bem durante um mês, nós podemos escriturar, desde que toda a gente esteja em acordo, nós podemos escriturar. E eu ponho sempre um prazo até 60 dias, porque até lá, quando toda a gente estiver ok, a gente escritura. Ok, boa. Certo. Opa, que mais posso perguntar? Sou eu que vos pago a comissão? Como é que... Porque visto que você está trabalhando comigo, como é que isto funciona? Quem paga a comissão é o proprietário. Okay. Obviamente, se nós estivermos a falar de uma forma pragmática, a comissão é paga com o valor que o comprador paga ou transfere para o proprietário. Certo. Portanto, o proprietário também não tem que se preocupar com esse valor da comissão. Até porque esse valor da comissão, de alguma forma, vai ajudá-lo nas mais-valias. Portanto, é uma forma positiva dele ver a comissão a ser paga. Em vez de ser um gasto que ele está a ver, ele vê isto como uma forma que o vai ajudar mais tarde, se ele não investir, a tentar minimizar a parte das mais-valias dele, okay? Certo. Que é ótimo. Eu tenho mais uma questão. Claro. Evidentemente, chegando à escritura, já tenho tudo resolvido ou tenho mais alguma coisa a resolver? Não, olha, comigo, na altura da escritura está tudo ok, está tudo pronto. É chegares lá, atenção, porque tem que ser passada à chave, porque às vezes acontece, sim. não é? Tem que ser levada a documentação toda original, que já está entregue no cartório, o proprietário tem que levar a documentação original e as chaves do imóvel. E nesse dia, tu és proprietária do imóvel, portanto, às vezes perguntam-me, olha, muito bem, eu faço a escritura e depois tenho quanto tempo para sair de casa? No próprio dia, ok? Certo. No próprio dia. Convém. Pronto, mas acontece e já não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que me perguntam, olha, ok, então e depois da escritura tenho quanto tempo a sair? No próprio dia, ok? Evidentemente. Pronto. É evidente para nós, mas para nós. Mas eu sei que queiram ver todos juntos, não é? Exatamente, e está tudo bem. E está tudo certo. Portanto, a nível de a escritura também, quais são os custos? O que é que eu tenho que também que isso tem a ver com o cartório. Quem escolhe o cartório geralmente é o comprador. Lá está, é ele que vai pagar a escritura, portanto é ele que escolhe o cartório. E depois isto é muito relativo, porque cada cartório tem o seu valor, tem o seu, não é? Tem os seus honorários. Ok. Portanto, referente à água, luz, essas coisas também, como é que funciona esse processo todo? De mudança, não é? Exato. Isso é um serviço pós-escritura, que obviamente que eu estou lá também quando é preciso e quando as pessoas precisam, que é o quê? É uma questão de levar, eu digo sempre ao proprietário para no dia em que está a sair, no dia da escritura, passar por casa e tirar uma fotografia aos contadores, porque a partir daí ele não vai pagar mais as contas que tem, não é? Pronto, depois da escritura os novos proprietários vão aos serviços com a escritura, a dizer que o imóvel é deles e passar a titularidade e pronto, e a partir daí as coisas serem deles, claro. Ok, certinho. Voltando um bocadinho atrás, depois nós vamos juntar isto tudo, mas voltando um bocadinho atrás, relativamente àquilo que estavas a falar há pouco, estamos a falar na avaliação, neste caso, do imóvel, ou seja, o quanto é importante, na tua opinião, sei que tu trabalhas com compradores, mas eu sei que tu trabalhas mais com vendedores, e tu gosto da tua perspectiva relativamente à questão de trazer o imóvel para o mercado a preço. Podes-me explicar um pouco mais o que é isso? Porque isso, de certo modo, vai influenciar também depois em todo o resto do processo para quem vai comprar, e principalmente quem vai comprar a crédito. Claro que sim. Explica um bocadinho como é que nós podemos elucidar
e é uma forma também de sensibilizar quem está a pôr à venda um imóvel. Eu acredito que o valor emocional influencia muito o valor que a pessoa quer pelo imóvel e quer vender, claro que sim. Mas nós também, lá está, esta parte do pragmatismo, quando tu falas com a pessoa e trazê-lo à terra e dizes, isto é ok, eu entendo que preciso desse valor, eu entendo. A questão é que se este imóvel vai à avaliação, não passa. E depois como é que fazemos? Baixamos o valor do imóvel? Não é preferível agora ajustarmos o valor e pormos o valor, o imóvel à venda pelo valor justo? É porque depois é uma questão corrida. Agora, se vamos pôr o valor fora do valor de mercado, muito bem, até pode vir alguém, capitais próprios, tudo bem, mas a probabilidade de vir a crédito, temos aqui 50-50. Portanto, não vamos andar para trás e para a frente, até porque depois criamos ansiedade em toda a gente e depois imaginemos que vem abaixo, porque é o mais certo se o imóvel não tiver a preço. O que vai acontecer é que vamos ter que voltar atrás e baixar valores e pedir uma nova reavaliação. Não vamos entrar por aí. Se calhar por isso é que se calhar eu também, ainda não me aconteceu isso, não estou livre, não é? Claro, não sei. Mas quando isso me acontece, por exemplo, olha, eu tive uma angariação agora, há coisa de umas 3 semanas, eu tentei falar com eles, isto foi um imóvel que eu já tinha vendido, e eles falaram comigo para eu pôr à venda e o valor estava completamente fora de mercado. Eu tentei chamá-los à razão, com os estudos de mercado, e eu não aceitei essa angariação. E não aceitei porquê? Porque eu não consigo ajudá-los. Não consigo. Eu disse que podia encaminhar para um colega meu, mas eu não conseguia aquele valor, não conseguia, e não era justo para eles estarem a criar uma ilusão de que tudo era possível, quando eu sabia que a priori não é viável, não é um valor viável. O que aconteceu é que depois eu tive um comprador para aquele imóvel ao valor de estudo de mercado que eu fiz e o imóvel está a ser reservado por esse valor de estudo de mercado que eu fiz. Claro. Porque lá está, não sou só eu que digo, percebes? Isto tem a ver com o que o mercado está a absorver. Pois. E o que o mercado diz é muito mais importante do que às vezes do que aquilo que eu digo e do que eles pensam que é correto, porque a sensação que as pessoas hoje têm no mercado aqui na Madeira é: eu vou pôr um valor qualquer, porque há de vir aí alguém que se apaixona pela maçaneta da porta e avança com isto. É mesmo, é mesmo. Mas não é assim. A questão é que as pessoas estão cada vez mais conscientes dos valores. É verdade, é verdade. E hoje qualquer coisa é um dinheirão. E as pessoas, eu acho que as pessoas estão a perder um bocadinho a noção do dinheiro. A percepção, não é? Hoje em dia falar de milhões é a mesma coisa como antigamente falar em escudos, não é? Completamente, completamente. As pessoas estão a perder a noção. A quanto é que quer? 1 milhão? Mas sabes o que é o valor? Sabes o que é uma casa de 1 milhão? Tens noção do que é uma casa? O que é que uma casa de 1 milhão tem que ter? Claro. E como é que tu argumentas isso? Por exemplo, como assim? Como é que tu argumentas um caso concreto de uma pessoa que quer pôr uma casa à venda e quer pôr a casa à venda por 1 milhão e pouco, mas na realidade não vale esse valor? Como é que tu explicas a esse proprietário que a casa não vale esse valor e vale sim aquilo que o mercado está a falar? E está a falar como? Tu apresentas os teus estudos de mercado, obviamente, mas como é que, além dos estudos de mercado, como é que tu, dentro da tua experiência, tu explicas que a casa para colocar à venda não vale esse valor? Olha, eu apoio muito nos estudos de mercado que faço. Muito bem. E não faço só numa plataforma, faço em várias plataformas, e depois tem muito a ver com a sensibilidade de cada um. E tem muito a ver com aquilo que eu vendo, e tem muito a ver com aquilo que eu sei que o mercado está a pedir. E depois é uma questão simples de chamar as pessoas à terra e de lhe mostrar o que é que, pelo valor que ele está a pedir, o que é que está à volta dele que está a ser vendido, porque depois há esta questão, porque depois eles dizem assim, sim, mas olha, tenho ali uma casa de um vizinho meu que está a 1,5 milhão, pois. E eu muito bem, mas vendeu. Exato. Mas vendeu-se ou também está à venda, porque uma coisa é pôr à venda, outra coisa é vender-se. Exatamente. E eu também tenho que perceber o que é que o senhor quer. E depois as pessoas quando dizem, não sei, mas eu não tenho pressa. Então se não tem pressa, espero que o imóvel fique a este valor e então ponha à venda, porque este valor não se vai vender, não vai queimar o imóvel, vamos andar aqui com baixas de valores, isto não é bom para ninguém. Não é bom para ninguém. E vai queimar o imóvel e não vale a pena. Não vale a pena. Claro. No fundo, tu
apoias-te muito nos estudos de mercado, naquilo que tu já vendeste. Claro que sim. No fundo. E na sensibilidade, que é muita sensibilidade. E depois lá está, isto também tem muito a ver com o início da nossa conversa, que é estabelecer a confiança, percebes? Porque a partir do momento em que eu sei do que estou a falar, eu percebo que a pessoa confia em mim. Claro. E eu também te digo uma coisa, se eu não acreditar no produto, é muito difícil. Eu tenho que acreditar naquilo que estou a fazer. Tenho que acreditar. Num ponto tenho que acreditar. fulcral. E eu acreditar naquilo que estou a fazer, é meio caminho andado para tudo Faz bater toda a certo. diferença, não é? Claro que sim, claro que sim. Porquê? E porquê que faz toda a diferença? Porque tu vais focar toda a tua energia, Claro que sim. o teu investimento, Claro que sim. vais falar com colegas, Com vais toda a falar com a gente. tua carteira de Porque eu clientes. acredito naquilo. Porque tu, exatamente. Olha, já me aconteceu várias vezes. Várias vezes. Conta-me assim uma história assim real, de uma situação dessa. Olha, já me aconteceu duas situações, há outras, mas pronto, vou-te falar em duas, e até foi com o mesmo proprietário, em que uma das moradias ficava num caminho que eu digo-te uma coisa, eu não levava lá o carro. E eu chegava a uma altura que eu pensei, o carro vai virar. Juro-te, e eu não te torno a pôr aqui o carro, tanto que eu parava cá em baixo e eu dizia aos clientes, não, olha, aproveitamos e vemos a vista e tal, porque eu pensava, se eles levam lá o carro, eles vão, mas não voltam. E eu, ok, muito bem, mas a casa era espetacular, a casa era muito bonita, aquilo era tipo um retiro, uma casinha de pedra, estava super bem decorada, espetacular. Eu lembro-me quando falei com ele, não sei o quê, e ele disse, e tal, olha, eu quero este valor. E mas isto é um valor muito alto para a casa. Olha, vamos encontrar aqui um meio termo, e não sei o quê. E lá encontramos um meio termo, mas ainda assim, era um bocadinho acima do valor. Mas pronto, era viável. E eu lembro-me que quando eu falei com alguns colegas meus, eu dizia o valor da casa, e o pessoal virava-se para mim, nunca vais conseguir vender. E eu, vou. Eu acredito nisto. Eu acredito porque, sabes, eu entrei lá dentro e eu pensei assim, eu vejo-me aqui a viver. Está bem o acesso, ok, mas eu vejo-me aqui a viver. Isso também é importante, certo? Completamente. Além de tu acreditares que o imóvel vale, tu consegues-te visualizar como compradora. Claro que sim, Pronto. Claro que sim. Isso é meio caminho andado. Porque depois quando eu apresento o imóvel a alguém, tudo o que eu digo... é com emoção. Ressoa. Claro que sim. Claro que sim. E sente-se. Eu fiz umas visitas para aquilo, não sei o quê. Eu vendi aquilo, acho que no mês, uma coisa assim. Uau! E vendi em valor de asking price. E quando eu disse que aquilo podia ser PCV, mas não sei o quê, para aquele valor, quem tinha falado CPCV, comigo... desculpa, contrato de promessa, para compra e quem venda. não sabe o que é, mas... É um contrato de reserva, é reservar a casa. Pronto. Quando eu pedi esse contrato, houve aquela sensação do tipo, como é que tu conseguiste vender isto a este valor? Eu disse, porque eu acreditei naquilo. Muito bem. É simples. É acreditar e depois também acreditar que eu quero ajudar. Mas o valor também estava razoavelmente, ou seja, também não estava assim Estava. fora da realidade, estamos certo? aqui a falar de 100 mil acima. Eu estou a falar de valores médios. Ok, pronto. Isso é importante. Claro que sim. É um valor que eu acho que ainda assim é alto, mas tem ali margem, não é? Ok, pronto, porque lá está, eu também posso acreditar muito no produto. Gosto imenso daquilo. Vejo-me a viver lá dentro, mas se ele me pedir 200 mil ou 100 mil acima, eu esqueço. Eu não me vejo a viver aqui. E depois, sabes que eu penso sempre assim, eu comprava? Não. Pronto. Imagina, eu tenho 500 mil no bolso, por exemplo, em capitais próprios, muito bem, e eu vou ver uma moradia e para mim, a moradia, e eu tenho aqui dois espíritos críticos, não é? O de consultor imobiliário e de quem vai comprar, porque eu também já comprei a minha casa, sei o que é andar à procura. Claro. Se eu vou lá e penso assim, eu dava 500, não dava, então não acho que seja um bom produto, não acho. Claro. Mas lá está, eu tenho que acreditar na coisa, eu tenho que acreditar naquilo, mas quando acredito a coisa corre bem. Claro. E pronto, e geralmente quando angario é porque acredito nas coisas, e acredito que eu tenho que ajudar quem me está, seja para o que for. Seja para fazer um cruzeiro, seja para eles, é o que for, eles têm as necessidades deles, é o que for, se me estão a procurar é porque precisam de ajuda para aquilo. Exatamente. Então está lá, ok, vamos. Como é que tu, exatamente, perfeito, é exatamente assim que acho que
nesta área deve-se trabalhar. E como é que tu geres as expectativas dos clientes? Por exemplo, esses clientes que muitas vezes têm uma ideia um bocado fora da realidade daquilo que é exatamente. Como é que tu geres mediante a tua experiência, mediante a pessoa que tu és, como é que tu geres as expectativas dessas pessoas? Mas em relação a quê? Ao vender o imóvel. À venda? Sim. Eu explico exatamente tudo o que pode acontecer. E geralmente ponho a coisa um bocadinho mais negativa. Que é o quê? Ok, qual é o processo? Nós agora vamos abrir para visitas. Tendo em conta o valor em que está, e depois lá está, depende do valor em que está. O mercado está assim, à procura deste imóvel. Muito bem. O que é que nós podemos ter? Podemos ter visitas em que nos digam tudo de mal da casa. Pois. Há de haver gente que à última da hora vai cancelar visitas e nós temos que estar preparados também para esses cancelamentos. Eu vou fazer de tudo para que isso não aconteça. Mas lá está, estamos a falar de pessoas, eu não controlo as pessoas, portanto eu controlo o meu trabalho e vou tentar fazê-lo o melhor que sei e o melhor que posso. Às vezes não é suficiente, lá está, não é a minha culpa, mas pode acontecer. Pode haver propostas que sejam feitas e podem cair. Pois. Isto porquê? Porque se eu tiver já isto falado, muito bem, se acontecer as pessoas já estão à espera. Porque se eu disser, vai correr tudo espetacular e vai ser tudo altamente e vai ter... Muito bem, se houver uma dessas situações que corra mal, todo o meu trabalho vai ser posto em causa. Claro. E eu prefiro que as pessoas estejam à espera de tudo o que possa acontecer e depois que corra bem. Eu tenho aqui uma questão. Diz, Cláudia. Desculpa interromper. Então, imaginando eu como compradora que eu posso gostar de um imóvel de outro seu colega e que pode estar fora de preço, neste caso. Como é que vocês conseguem resolver este tipo de situação? O imóvel do colega que está fora de preço? Exatamente. Mas isso não é uma questão que eu não consigo resolver. Pois. Porque a angariação não é minha. Tem que ser o mesmo. O que eu posso fazer é falar com o colega e fazer uma proposta e chamá-lo à razão do valor que ou seja, e posso inclusivamente falar na parte da avaliação. Atenção, que o teu imóvel pode estar um bocadinho, claro que sim, sem ferir suscetibilidades de ninguém, claro que sim, mas se calhar alertar que ao estar com este valor pode ter alguma dificuldade, e se calhar a proposta que eu estou a fazer é uma proposta bastante válida. Exatamente, ou seja, negociar na parte em que nós estamos a fazer uma proposta e o porquê disto e disto e claro, disto. Com certeza que sim, claro que certinho. Sim, claro que sim. Okay. Aí na parte da partilha eu posso dizer que, e as pessoas têm muito este estigma do exclusivo, e antigamente era assim um tema muito desagradável, porque antigamente o ter um exclusivo era ficar preso a uma pessoa que só podia vender e comprar. Hoje para mim um exclusivo é uma situação de exclusividade, de serviço único. Exatamente. E isto, quando eu falo no meu exclusivo, a única coisa que me faz ser exclusiva, para já, é o meu trabalho que estou a fazer exclusivamente para essa pessoa, ok? E para além disso tudo, a única pessoa que entra naquela casa sou eu, e a única pessoa que mexe em valores e mexe na documentação sou eu. Em relação a vendas e partilhas, eu partilho com qualquer pessoa que esteja pronta para comprar. Portanto, é tudo um processo de mais-valia. Não é? As pessoas têm muito... eu acho que as pessoas nem têm noção muito bem do que é um exclusivo hoje em dia. Não têm. E daí fogem ao exclusivo. Eu nunca tive problemas em falar em exclusivos, porque o exclusivo para mim não é uma coisa negativa, é uma coisa natural, positiva, não é? Completamente. E se não for assim não faz sentido. Não faz sentido. Porque eu sei, se eu algum dia vendesse a minha casa, ou vender algum imóvel que eu tenha, eu quero trabalhar em exclusivo, porque eu sei que o meu imóvel está só ali. E o meu imóvel está a ser cuidado ali. O meu imóvel não está espalhado por aí, por toda a gente, e cada um faz o que quer. Não. Sim, realmente eu já reparei, por exemplo, ao fazer uma pesquisa de imóveis, que às vezes vejo várias pessoas a vender a mesma, e às vezes até aparece valores diferentes, claro que sim. Imagens diferentes, e fico às vezes na dúvida, mas afinal, claro que sim, porque quantidade não é qualidade. Pois. E as pessoas têm que ter noção disto. É a mesma coisa, eu vou-te pôr de um ponto de vista muito engraçado. É a mesma coisa, por exemplo, tu ires a uma relojoaria de luxo, por exemplo, e tu vês lá, por exemplo, um relógio
E se o relógio te custar 5.000 euros, tu tens noção que aquele relógio custa aquele valor. Porquê? Porque está naquela loja, só está numa loja e está a ser cuidado e vendido naquela loja. Se tu vires o mesmo relógio distribuído por todas as lojas da cidade, tu dizes, esta gente é maluca, isto não vale este valor. É claro que tens de baixar o valor. Porquê? Porque está no mercado. Está demasiado. Percebes? Está no mercado. Agora também depende da imagem que tu queres passar do teu imóvel. Se é um imóvel que vale, que tem valor, ou se é um imóvel que tem só preço. Certo, sim. Voltando um bocadinho, eu gosto sempre de voltar um bocadinho, porque eu fico a pensar no que vocês vão dizendo e vou aqui depois já formulando aqui, vou criando as minhas dúvidas e vou formulando as minhas perguntas, que é relativamente às visitas, não, relativamente ao exclusivo, o exclusivo da venda. Agora vamos falar do exclusivo do comprador, que ninguém fala sobre isso, que eu acho que é um importante, é um aspecto super importante a realçar aqui. Que é, tu, Cláudia, como compradora, tu preferes trabalhar com 10 consultores em simultâneo ou preferes trabalhar só com um consultor? Eu prefiro com um só, porque assim já sei que se eu receber uma chamada desta pessoa, já sei que é referente àquilo. Se eu falar com mais 10 pessoas, vai ser muito... O que é que tu achas que vai acontecer? Vais a trabalhar, estás à procura da tua casa eu vou ficar confusa. E vou querer ver imóveis com todos e depois não vou conseguir atingir o meu objetivo no tempo que eu preciso. Acho que é isso. Achas que essas são as objeções de... Acho que sim. Ana, na tua experiência, qual é que achas que são as vantagens? Quais são as vantagens de trabalhar contigo em exclusivo para encontrar uma casa? Não é para vender, é para comprar. Todas. Não me amalgamas. A confiança. Isto porque, para já, eu não trabalho muitos compradores ao mesmo tempo. E porquê? Porque, de uma forma justa, eu não consigo dedicar tempo suficiente para aquelas pessoas. Se eu tiver a trabalhar 10 consultas... Tempo de qualidade, não é? Exatamente. Se eu tiver... É normal. Se eu tiver com 10 pessoas... É claro que eu não consigo estar a acompanhar 10 pessoas devidamente. Não consigo. É humanamente impossível. Claro. Ou eu tenho um serviço exclusivo com essa pessoa, com 3, 5 pessoas no máximo, e cada vez que entra alguma coisa no mercado, eu a priori já sei e sou a primeira a enviar, e cria-se esta relação de confiança. Porquê? Porque essa pessoa está à espera que eu seja a primeira a enviar alguma coisa. Portanto, claro, é uma relação de confiança. E quando eu lhe digo, isto é um bom imóvel, avança, ela sabe que é um bom imóvel e avançamos. Se eu estiver a trabalhar com meio mundo, eu não tenho tempo. Portanto, claro, o que vai acontecer é que quando eu ligar a próxima vez, ela já avançou com alguém porque eu não tive tempo para ela. E ela também não vai ter tempo para mim. Portanto, se eu tiver um acompanhamento constante, o que vai acontecer é que essas pessoas com quem eu estou a trabalhar, rapidamente nós encontramos um imóvel para essa pessoa. Mas porquê? Porque eu estou exclusivamente a trabalhar com ela e ela comigo. Qual é a tua proposta de serviços para essa pessoa? Porquê que essa pessoa deve trabalhar só contigo? Qual é a tua proposta? Olha, para já porque eu vou-me dedicar. E acho que esta parte da dedicação, muita gente fala, mas isso não acontece. Lá está. Porquê? Porque estamos numa altura em que isto está muito explosivo, há muito mercado, há muita coisa. E é muito fácil isso acontecer. Eu dedico-me, sim, eu estou dedicada, eu vou ser exclusiva. E não é bem assim. Porque depois a vida começa a correr e não. E lá está, ou eu sou realmente uma pessoa de palavra e uma pessoa de compromisso, de dedicação, e ela vai sentir isso. Daí ser uma das minhas mais-valias é a parte da dedicação, da confiança, a experiência que tenho também faz com que a confiança se torne mais real. E depois a nível prático, mas a nível prático toda a gente o vai fazer. Mas é importante que aconteça, que quando, e isso é um trabalho do back-office, que é a procura intensiva e filtrada do imóvel certo para cada cliente. Por isso é que eu no máximo estou com 4, 5 clientes, no máximo. Okay. Para quê? Para que a transação e para que a visita
para que ninguém perca tempo, porque o objetivo é este, é ninguém perder tempo, não é chegar a uma zona e dizer assim, mas eu não sabia que isto tinha uma escola aqui ao perto, eu não quero miúdos, e há pessoas que não gostam de parques porque têm crianças, há pessoas que não gostam de estar ao pé das ribeiras, há pessoas que não gostam porque não têm vista a mar, e esse é o meu objetivo, é filtrar corretamente. E apresentar apenas e única exclusivamente os imóveis que podem estar em consonância daquilo que eles querem. Mas isso, para tal, tu fazes perguntas ao cliente, ou seja, tu como é que tu fazes? Claro. Tu reúnes com o cliente, e fazes uma série de perguntas para entender o processo, claro que o que o cliente pretende. Claro que sim. Eu faço uma reunião com os clientes e tenho um questionário, que o meu objetivo não é estar a fazer checklist, não tem nada a ver com isso, mas é uma conversa informal. E eu percebo aí o que realmente é importante para eles. Muito bem. E obviamente que tiro as minhas notas, claro que sim, porque é importante também. E após isso começa então o trabalho do back-office. Claro que depois cá há sempre umas afinações, não é? De alguma coisa que eu tenho algumas dúvidas se é realmente importante ou não, porque depois lá está, é muito importante perceber o que é que eles realmente precisam. Porque às vezes não coincide com aquilo que eles querem, e a chegarmos aqui a uma triagem do match perfeito. Claro que nunca é um match perfeito, mas o mais aproximadamente possível. E o que é que neste caso tu explicas? Neste caso tu explicas também ao cliente a vantagem de trabalhar só contigo, porque é que ele deve trabalhar só contigo? Tu explicas isso? Claro que sim, claro que sim. Porque o cliente, quando chega, imagina, o cliente chega até ti e ele diz assim, mas eu já estou a falar com a colega A, B e C. Como é que tu vais fazer? Que tipo de argumentos é que tu usas neste caso para que o cliente diga assim, ok, eu a partir de agora vou trabalhar só consigo? Eu percebo o que estás a dizer. E isto tem muito a ver com empatia. E tem muito a ver com saber ouvir. Porque ele pode estar a trabalhar com um mundo de gente. E o meu objetivo é esse mesmo. Para já é dizer-lhe sabes que há muita gente hoje em dia, e lá está, por causa do mercado estar como está, há muita gente que diz sim, eu trabalho só consigo, e depois não é bem assim, e está tudo bem. Eu explico como é que eu funciono. Se as pessoas optarem por trabalhar comigo, está tudo muito bem. A proposta de valor. Exatamente. Se assim não for, também está tudo na mesma. Está tudo bem na mesma. Claro. Acontece, às vezes, é realmente dizerem-me que sim, que trabalham só comigo, e depois isso não acontece. E quando isso acontece, que eu me apercebo que eles estão a trabalhar com outros colegas, eu tenho que definir muito bem o meu limite, percebes? Porque depois eu também tenho que dedicar o meu tempo a quem quer trabalhar comigo, percebes? Claro. Porque depois eu também estou a gastar tempo, e aqui estou a utilizar mesmo a palavra certa, gastar tempo, quando a pessoa também não está comprometida comigo. Claro, portanto, eu se calhar estou a gastar tempo com uma pessoa que não está comprometida comigo, e se calhar não estou a investir com outra pessoa que quer trabalhar comigo, e vamos as duas trabalhar em prol daquilo que ela quer. E num espaço curto de tempo, que é o que a pessoa quer, e nas melhores condições. E esse é o meu objetivo. É uma questão de empatias. E lá está. Há pessoas com quem eu quero trabalhar, porque não é só o outro lado que quer trabalhar comigo. Claro. Eu também tenho que querer trabalhar com essa pessoa. Claro. E nessa primeira reunião é muito importante, porque definimos muito bem as coisas. E essa reunião normalmente é presencial, certo? Sim, presencial. E só não é presencial, se põe quando estamos a falar de um cliente que não está cá. Aí podemos fazer uma videochamada. Aí sim, mas tu fazes videochamada também? Sim. Até porque a questão da parte, lá está, de humanizar a coisa, que é, ele percebe, porque há muitas coisas, se tu escreveres uma mensagem, se tu falares, não passa a emoção, não passa a seriedade da coisa. E se tu falares com as pessoas olham-te nos olhos, e tu também olhas nos olhos das pessoas, e tu percebes com quem é que estás a falar, e o que é que está a sair dali, qual é a emoção que está a sair dali, se é verdade, ok, vamos lá, se não vale a pena. Claro.
E é muito importante essa primeira reunião. E eu falo com as pessoas da minha equipa e eu farto-me batalhar nessa situação, porque acho que é uma parte, todos nós devemos crescer e devemos fazer isso, porque hoje é muito fácil termos compradores, muito fácil, há imensos compradores aí. Mas nós temos que começar a trabalhar, porque se começarmos a trabalhar da forma correta, eles também se começam a habituar que esta é a forma correta de trabalhar. E tudo flui, mas lá está, nós temos que começar por algum lado. Eu acho que também, por aquilo que eu também vejo, e tu concordas comigo, é que há muita coisa que nós sabemos, mas os clientes não sabem. Então nós temos o dever de passar essa informação. Claro. Porque os clientes muitas vezes acham que falar com vários consultores ao Claro. mesmo tempo para encontrar uma casa, às vezes é um processo mais rápido. Claro. E muitas vezes, e nós sabemos que não é. Daí Claro. que estava a perguntar qual é, que é a tua proposta de valor, porque se a tua proposta de valor for diferenciada, não há dúvidas nenhumas que o cliente vai querer trabalhar contigo. Completamente. Até porque há países em que isto é normal. Eles trabalharem com vários... porque também há outro tipo de exclusividade, mas aqui não. Aqui ainda é um bocadinho um mercado livre. E então, lá está, nós temos que começar de início a educar? A educá-los. Educar as e pessoas, aqui não estou a falar de uma forma num bom sentido, pejorativa, de não. passar a claro informação claro que sim. que ele não sabe. Claro para que sim. aquilo... Porque há muitas pessoas que fazem isso porque não têm conhecimento, porque estão a fazer como os pais faziam, como qualquer pessoa faz, que é, ok, eu preciso de comprar uma casa, vou falar com o máximo de gente que eu conseguir, porque quanto mais pessoas eu falar, mais respostas vou ter. Não é bem assim. Porque as respostas que vai ter, e se tiver, se calhar não são respostas válidas. E o objetivo aqui é esse mesmo. Muito bem, vamos trabalhar em condições, vamos perceber quais são os objetivos, vamos perceber quais são as dores destas pessoas e vamos apresentar o que realmente é digno de ser apresentado para essa pessoa. Eu não vou apresentar um imóvel a uma pessoa que pode ir aos 350, não lhe vou apresentar um imóvel de 500 porque pode haver aqui negociação. Não tem, isso não é um imóvel válido para este caso. E há quem o faça, isso é perder tempo. Mas será que é isso que as pessoas querem? Se é isso que as pessoas querem, está tudo bem. E irem visitar imóveis sem saberem se os podem adquirir, está tudo bem. Mas não é assim que eu trabalho. Claro. Então eu vou agora só... Para terminarmos, eu vou-te pedir que tu faças assim um esquema, um resumo, como é que funciona o processo de um comprador que quer comprar a primeira casa. A pessoa que está agora, mesmo está a apanhar o podcast agora, ou quer ver só, não quer ver tudo e quer ver só um bocadinho, quer que ela tenha, assim, esquematizado, como é que funciona o processo do comprador, o que é importante ter em conta. Primeiro passo ou último passo? Olha, é engraçado tu dizeres-me isso. Porque tu trabalhas especificamente com compradores. E tu és top em compradores. Por isso é que eu estou a dizer isto. Tu estás-me a pôr numa situação... Explica o vendedor. Mas eu acho que pode ser ao contrário, em que... Exatamente. Olha, então em que a Kátia nos pode dizer... Exatamente. Diz-me tu um processo de início ao fim. Vira-se o feitiço quando Diz-me tu um processo de início ao fim. Esquematiza-me de uma forma correta como é que se deve trabalhar um comprador. Epa, boa, passou a responsabilidade para mim. O cliente chega até mim e diz que quer comprar uma casa. Neste caso estamos a falar de um cliente que é português. A primeira coisa que nós fazemos é, se falarmos ao telefone, imaginemos que é um contacto que chega através do website, nós falamos ao telefone, há uma abordagem, mas depois o que eu faço é sempre canalizar o cliente para vir ter comigo. Ele vem ter aqui ao escritório e fala comigo. Nesse tempo, ele vem cá ter e nós falamos unicamente sobre ele. Eu não quero saber, numa fase inicial, nos primeiros 30 minutos, eu não quero saber nada sobre a casa. Eu só estou concentrada nele. Só quero saber o quê? Quem ele é, o que é que ele faz, quais são os objetivos, quais são os sonhos, o que é que ele realmente quer. Depois disso, então, passamos a outra fase. Ok, já tenho a informação toda que eu preciso, porque há muitas questões que eu já não preciso fazer porque ele já me contou durante este período aberto de 30 minutos que eu deixei ele falar.
Então muitas respostas já estão respondidas. Depois então passamos então à fase de o que é que nós queremos, o que é que ele quer em relação ao imóvel. Ele começa a contar aquilo que ele quer. Pronto. Depois vem a outra parte, a parte mais técnica, que é como é que ele vai adquirir o imóvel. Neste caso, vai precisar de crédito bancário ou não vai. Ou vai comprar com capitais próprios. Comprar capitais próprios é uma coisa fácil, como tu falaste muito bem. Comprar com crédito é preciso outro processo, que é ir aos bancos, fazer o processo de intermediação bancária, onde a empresa trabalha com vários bancos e vai depois entregar algumas simulações e o cliente depois escolhe qual é que é o banco que quer trabalhar. E ele já fica com uma noção real, efetivamente, qual é que é o imóvel que ele pode comprar. Depois disso, nós falamos da parte da exclusividade. Mas deixa-me, há aqui uma parte que é muito importante, porque às vezes eles chegam até mim e ainda nem sequer têm números de contribuinte. Isso é importante também, não é? Sim, isso é importante, mas eu estava a falar de um português. Ok. Sim, neste caso já tem contribuinte. Neste caso estamos a falar, sim, neste caso estamos a falar de um local. Agora sim, quando estavas a falar muito bem, o contribuinte, estamos a falar para um cliente que não é português. E aí sim, é importante, também falamos sobre essa situação, onde o cliente tem que estar preparado e tem que ir ao Serviço das Finanças para pedir o contribuinte português. Mas estamos a falar, neste caso, estamos a falar de um português, ok? Estamos nessa fase. Depois disso, eu falo da parte mais técnica, que é na exclusividade, como falamos há pouco e muito bem. Que eu apresento a minha proposta de valor. A minha proposta de valor para que o cliente trabalhe comigo é celeridade, rapidez, ou seja, eu numa semana, às vezes menos de uma semana eu tenho um imóvel. Pode ser uma semana, pode ser 15 dias, mas é este o timing que eu dou para encontrarmos a casa. É óbvio que este processo também torna-se fácil porque na conversa que nós tivemos eu já apontei tudo aquilo que o cliente pretende em termos de tipologia, tipo de casa e a localização da casa. Portanto, eu aqui já tenho toda a informação que eu preciso para procurar exatamente aquilo que ele procura. Excelente. Depois, eu não apresento nunca mais do que 5 imóveis. Porque eu sou muito, eu afunilho ao máximo aquilo que efetivamente o cliente quer. E normalmente, acho que posso dizer que 90% dos casos, esse número de imóveis tem sido o suficiente para que o cliente, entretanto, escolha uma casa. Até porque depois começam-se a confundir com quando são mais do que 5 imóveis, não é? Sim, isto porquê? Porque nós somos pessoas de emoções. Claro. E nós nos apegamos muito às coisas. E cada casa é uma casa. Cada casa tem a sua energia, tem a sua forma, tem uma série de coisas positivas. E às vezes as pessoas, lamentavelmente, não conseguem ter o poder de decidir rapidamente. Não tem isso. É um bocado intrínseco em nós. E se nós não tivermos alguém que nos conduza e que nos oriente para aquilo que realmente interessa, quanto mais casas nós vamos ver, mais confusos ficamos. Então vamos ver só aquilo que interessa, só aquilo que é bom, e depois o cliente tem uma facilidade incrível depois para escolher. Se bem que às vezes até nos pede ajuda, às vezes é tão bom que dizia, mas Cátia, veja lá, mas o que é que você acha no seu caso? Mas que é uma situação difícil conseguir ficar a bola para o nosso lado. Mas aí estamos a falar da confiança. Sim, isto vai porque há uma coisa muito boa, eu identifico muito contigo, Ana, nesse aspecto, que é há efetivamente uma empatia muito grande com as pessoas desde o início. Ou há ou não há. Claro. É um facto, mas quando há mesmo. E a partir daí é quase 100% garantido que nós vamos trabalhar do início até ao fim. Claro que sim. Muito por aí. E óbvio que não é só empatia, porque a gente não vive só de ilusão, a gente vive também de ação. Algo concreto. Então a ação é esta, é fazer as perguntas certas, conduzir para onde tem que ser conduzido e a ação massiva em encontrar a seguir um imóvel no maior curto espaço de tempo.
e fazer as visitas e conduzir. E pronto, e no fundo, este é o processo que efetivamente, eu faço para mim. E tens tido imenso sucesso nessa parte. Tenho tido algum, com certeza. Com certeza. Muito bom, porque muito este bom. negócio, como tu disseste muito bem, continuo a dizer, este negócio é pessoas. Ponto final. Isto é um negócio, é imobiliário. O produto, efetivamente, que se vende são casas, mas sem pessoas não vende casas. Pois. Olha, eu vou-te contar um episódio. Por isso, sem dúvida. E eu vou-te contar uma coisa que eu tive. Eu, quando andava na universidade, eu fazia promoções. E promoções é o quê? São aquelas meninas que estão a dar a provar e a dar a experimentar. Não sei. E sempre fiz isso na altura da faculdade. Aos fins de semana sim. fazia sempre promoções. Era uma forma de ganhar mais Claro, alguns trocos e eu gostava imenso daquilo. Eu sempre gostei esta parte sempre gostei e sempre tive sucesso na parte das promoções. E eu lembro-me que houve um superior meu que houve uma vez me chamou e me disse assim: olha Ana, olha, a tua a promoção este fim de semana vai ser, já não me lembro o que era, mas era uma coisa muito esquisita. Eu acho que eram presuntos, vê lá. Era na altura de Natal e eu olhei para ele e eu disse: como é que eu vou vender isto? Como é que eu vou vender isto? E ele: não, olha, tens que vender isto porque isto é não sei o quê, porque é Natal e não sei o quê, vai correr bem. Eu não vou conseguir vender isto. Como é que eu abordo as pessoas a vender presuntos? Eu não vou conseguir. E ele disse-me assim: olha, há uma coisa que tu tens que ter noção. Tem-te corrido muito bem porque o que tu vendes não são os produtos. As pessoas, se tu falares com as pessoas que tu vendes, iogurtes, massas, o que for, boa. daqui a 2 meses as pessoas não se vão lembrar o que é que te compraram, mas eles vão se lembrar que foste tu que vendeste. Boa. E por isso é que tu consegues. E sabes que isso ficou-me cá. E isso tem muito a ver, lá está. Para já eu tenho que acreditar no produto. Gosto. Eu tenho que perceber alguma coisa ali que eu me identifique. Claro. E depois é muito mais fácil, porque eu acredito naquilo. E depois é a relação com as pessoas, A entrega. e ouvi-las, porque a maior parte das pessoas o que quer é ser ouvida, porque o mundo hoje é tão rápido, olá, tudo bem, mas tu não queres saber se a outra pessoa está bem, tu só estás a perguntar porque passaste por ela. Pá, para e percebe se a pessoa está bem, faz a pergunta genuinamente. É preciso ouvir. Muito, e hoje em dia é o que precisa, porque quando eu vou falar com algum proprietário, a maior parte das vezes, eles querem ser ouvidos. Querem. E isso é muito importante, e a partir do momento em que tu ouves, tu percebes realmente o porquê e começas a acreditar. E quando acreditas na coisa, o resto são papéis. São detalhes. O resto são papéis, o resto são pormenores. Funcionam. Claro que sim. Funcionam. Claro que sim. Eu vou contar só uma breve história também de uma situação que eu tive com um comprador relativamente a essa situação que tu falaste da escuta. Eu comecei uma vez a trabalhar, foi um contacto que eu recebi através do Marketplace. Uma senhora que entrou em contacto por causa do imóvel que nós estávamos a promover lá dentro. E a senhora, entretanto, liguei para a senhora, estabelecemos uma conversa simpática, empática, entendi aquilo que a senhora procurava e avançamos para, disse assim, olha, vamos, a partir de agora eu vou encontrar aquilo que você quer. Isto foi um processo assim um bocadinho diferente daquilo que eu faço, porque não tive a oportunidade de falar com ela pessoalmente, foi só ao telefone, mas o que foi o suficiente para entender que ela estava um bocado desesperada, já andava à procura de casa há muito tempo e não estava a conseguir. Porquê? Também porque estava a trabalhar com várias pessoas ao mesmo tempo. Então eu disse, bem, eu acho que tenho que fazer aqui qualquer coisa. E então falamos e comecei a lhe apresentar alguns apartamentos que ela queria ver. E na primeira visita que nós fizemos a um desses apartamentos, estávamos na conversa, no exterior, já depois de visitar a casa, ela diz-me assim, uma coisa que ficou muito, muito gravada, que foi, Kátia, vou-lhe dizer aqui uma coisa, você foi, de todas as pessoas que eu tenho trabalhado nestes últimos tempos, você foi a única pessoa que me ouviu e que entendeu aquilo que eu queria, porque nenhum dos outros consultores ouvia aquilo que eu tinha para dizer, ninguém quis entender o que é que eu quero. Claro. E fechamos negócio. Claro. Porque
É muito importante. Eu entendi desde o início, também a minha formação também permite isso, a minha formação em termos de quem sou eu, o meu desenvolvimento pessoal, permite-me também pensar desta maneira, que é escutar muitas pessoas. Completamente. E é na escuta que nós entendemos aquilo que elas efetivamente precisam. Claro que sim. Isto pronto, só para falar um bocadinho do quanto é importante às vezes nós falarmos menos, Claro, e quando falamos fazemos perguntas muito pertinentes. Claro. E estarmos só e unicamente focados no cliente. Concordo plenamente. A nossa trabalho depois vai ser feita já lá como for. Claro que sim. Daí eu acho que a primeira abordagem, como tínhamos falado, não pode ser a parte da transação. Qual é o valor que tem? Não. Vamos ouvir. Isso não é a forma correta de abordar o assunto. E eu agora vou-te perguntar, agora sim para terminar, Sim. o esquema, os passos que são dados, que são feitos dentro da tua experiência num processo de venda. Uhum. Ou seja, o que é que tu fazes com o vendedor? Os passos. Geralmente é muito parecido com a parte do comprador. Tem outras direções, mas primeiro que tudo, lá está. É a primeira reunião que eu tenho com ele e perceber o porquê. É ouvi-lo, é deixá-lo falar, é ele apresentar-me a casa. E primeiro que tudo é ouvi-lo, é perceber o que é que está por trás daquilo tudo. E tentar-lhe mostrar que eu estou ali para ouvir. Eu não estou ali para irmos lá. Também depende de quem é que estou a falar, porque há muitas pessoas que são muito mais, muito mais diretas. Sim. Mas ainda assim, eles precisam de ser ouvidos, eles precisam de falar. Porque há muita gente que diz, não, mas olha, eu só estou a vender isto porque pronto, não me faz sentido, mas depois por trás não é bem assim. E eu percebo quando isso acontece, porque às vezes não é fácil situações que estão por trás e só descobrimos às vezes na segunda reunião e está tudo bem, porque isto depois há um jogo de confiança muito, muito intenso, em que eu estou a saber de tudo da vida dessa pessoa. E geralmente quando estou a saber da vida dessa pessoa, quando se está a fazer a venda de uma casa, às vezes sabe-se coisas que não são até muito bonitas, não é? Claro que sim. Mas lá está. São coisas nossas, são coisas que morrem ali e ninguém tem nada a ver com aquilo, e somos nós que estamos a resolver aquela situação, estamos a resolver a situação, estamos a encontrar uma solução. Pronto. Eu deixo falar, obviamente, ele fala do que tem que falar. Eu prefiro sempre falar quando está o casal, porque é um bem deles os dois, e eles têm que estar os dois presentes. Eles têm que me conhecer a mim e eu tenho que os conhecer a eles no mesmo timing. Temos todos estarmos ali a tentar perceber, e eu não estou do lado de ninguém, eu estou do lado deles. Eu estou ali para os ajudar, para os ouvir. Muito bem. Depois disso, eu quero que me apresentem a casa e eu pergunto-lhes sempre quais são as coisas boas e as coisas menos boas da casa. O que é importante para mim. Ok, bom. Porque eu consigo perceber, porque há coisas que, por exemplo, eles dizem-me assim, olha, menina, eu também quero sair daqui porque, olha, sei lá, passam aqui muitos autocarros, passa aqui... E eu já sei que é uma das coisas que eu tenho que ter atenção quando vou apresentar a casa. Isso é uma coisa importante. E não há ninguém que conheça melhor a casa do que eles. Portanto, eles vão-me apresentar as coisas boas e as coisas menos boas. Vou-lhes perguntar qual é a melhor hora que eles gostam da casa, qual é a energia que eles sentem da casa, qual foi a melhor altura que eles tiveram na casa, para tentar perceber tudo depois. Porque depois, se eventualmente houver alguma situação em que seja preciso falar sobre isso, também temos que pôr isso em cima da mesa. Porque muitas das pessoas... Eu tive uma situação, já há uns 2 anos, uma coisa assim, muito complicada, que foi um casal que tinha 3 filhos e os dois estavam com... tinham ordenados... pessoas locais, não é? De pessoas ordenados mínimos, pronto, que não era muito, não é pessoas locais, porque nós temos uma média bastante alta até, mas pronto. E eles procuraram para vender a casa deles, uma casa que eles tinham pedido crédito na altura e conseguiam pagá-lo perfeitamente com o valor que tinham, fizeram a casa, as coisas inflacionaram, as taxas dos juros aumentaram e eles tiveram 3 miúdos. Portanto, eles passaram de uma vida extremamente confortável para uma vida sufocante, em que tinham 3 filhos e eles tinham pôr na balança. O que é que eles querem? Dar qualidade de vida à família
ou continuar com aquele sufoco. Pois. E há alturas em que por acaso até foi feita uma proposta e foi de encontro à proposta ao meu estudo de mercado, e eu chamei-os à razão para esse valor, e eles estavam um bocadinho, não, porque precisamos de mais, mas vocês precisam de mais, vamos pôr na balança o que é que está aqui em jogo. E às vezes lá está, o papel também é esse, é chamá-los à razão. Ok? E o negócio fechou-se por esse valor, e as coisas correram bem, eles foram à vida deles, mas foi uma coisa muito emotiva, porque mesmo no dia da escritura foi muito intenso, porque eles estavam a vender a única coisa que tinham. E isto é muito intenso para eles, é muito intenso para mim também, porque é saber que, ok, eles vão ficar com uma vida digna, mas ao mesmo tempo vão ficar sem nada, sem a casa deles, onde ele cresceu. Para já. Exatamente, e daí passamos para a frente. Mas há situações que são intensas, e aí estamos a falar da humanização disto, porque isto não é transações, isto também é, claro que sim, todos nós mas quando deixamos esta parte de lado e deixamos de ligar a pessoas, já não faz sentido. Pronto, depois dessa situação, de chegarmos ali a um valor, muito bem, eu explico todo o meu processo, o que é que lá está a minha proposta de valor, o que é que eu posso fazer por eles, e explico o que é que eu também quero deles, porque isto é um trabalho em equipa, isto não é só a minha parte, eles também têm que colaborar comigo, claro que sim. Concordo. Depois é uma questão de explicar todos os timings que vêm por aí. Aliás, eu até tenho um dossiê que entrego na altura, quando faço a parte da angariação, em que explico exatamente todo o processo, para eles se sentirem orientados. Ok, depois disto vem isto, depois disto vem isto. Quais são os timings? O que é que vai acontecer agora? É ótimo. Porque alguma coisa, eu leio o processo com eles, e eu digo-lhes, vocês podem sempre consultar isto, e quando houver alguma questão, vocês falem comigo, olha, Ana, estamos em que parte do processo? Olha, estamos aqui, estamos a fazer isto. Boa, isso é fixe. Excelente, é ótimo. Porque eles sentem-se acompanhados, percebes? E o que me acontecia às vezes, antigamente, era, eu delegava tudo a mim, eu fazia tudo, mas havia alturas em que eles diziam, Ana, mas em que parte é que estamos? E eu, ok, nós estamos a precisar de fazer uma orientação para eles se sentirem acompanhados, não é? Bem, caso não saibam onde é que estão, vão lá, ok, olha, estou na parte do crédito, agora vai vir a avaliação, eu vou-lhes dizer, olha, vem a avaliação, agora vamos esperar 4, 5 dias pelo resultado, que estão lá os timings também, até quanto é que podemos esperar, para não haver esta parte da ansiedade. Eles sabem que temos 4 a 5 dias para ser o valor da avaliação, o resultado da avaliação. Portanto, durante esse tempo, eles não estão com a ansiedade, tipo, então, não. Eles sabem que esse tempo está normal, está tudo ok. E é importante. Mas pronto, é parte de marcar as escrituras, direitos de preferência, essas coisas que já está aí na minha proposta de valor, que eles sabem. E depois é marcar a escritura e a parte das visitas também, como é que tu explicas? Também dentro da proposta de valor, tu também explicas como é que funciona o processo das visitas, também já está. Claro, isso no dossiê em que eu entrego também vem a explicar isso. Para já, vem a explicar que, obviamente, eu prefiro que as visitas sejam feitas apenas por mim, que eles não estejam presentes, e por causa de uma única razão. Porque quem vai visitar um imóvel não se vai sentir confortável com o proprietário lá dentro. Não vai. Até porque às vezes o proprietário nem está a ajudar em alguns comentários que possa fazer. Olha, eu tenho um exemplo. Ainda hoje de manhã falei sobre isto. Eu tinha uma casinha, uma coisa pequenina nos Canhas, e a casinha precisava de alguma reforma e tal, mas estava porreira. E eu lembro-me de lá ir e dizer assim, olha, Dona Maria, olha, não é preciso vir comigo. E eu faço assim, olha, eu também não tenho nada a fazer, eu vou lá e tá bem. E porque ela era uma conhecida minha e tal, e eu, tá bem, pronto. E então entramos para dentro da casa, e o senhor, que era investidor, sabe, o chão até me parece bom, e a senhora, o chão, isto é tudo para deitar abaixo, isto entrou para aqui a formiga, isto é tudo para deitar abaixo. E eu, Dona Maria, dá-me um cafezinho, porque às vezes lá está, eles querem ajudar, mas às vezes se controlam. E aqui o objetivo é, deixem-me fazer o meu trabalho, eu não estou a esconder nada de ninguém, claro que não.
Mas há coisas que têm que ser enaltecidas e há outras coisas que têm que ser faladas, com certeza que sim, que ninguém esconde nada a ninguém, mas é a forma também como se dizem as coisas. E eles falam aquilo genuinamente, está tudo muito bem, mas deixem-me falar a mim, Pronto, essa parte das visitas, claro que sim, eu peço sempre, mas isso está já escrito na minha proposta de valor quando eu entrego, em que está essa parte, está a parte como é que eu peço que a casa seja preparada para as fotografias. Ora, muito bem, estamos a ficar num bom ponto. Boa. É muito importante, lá está. E porquê? Porque já me aconteceu eu ir e eu dizer à senhora, atenção, vamos fazer fotografias naquele dia, o fotógrafo só pode neste dia, portanto a casa tem que estar pronta. Antes de eu ter esta proposta de valor, a senhora tinha a casa pronta, os naprons na cozinha, estava tudo bonito. Mas não era a casa pronta. E eu tinha-lhe dito, olha, atenção, tente retirar o máximo de informação possível. Sim. Mas os paninhos estavam lá, as conchas da sopa também lá estavam, porque era bonito, ficava bonito. Pronto. Do ponto de vista da senhora. E então o que é que eu faço de uma forma muito, muito simples e lá está, e as pessoas percebem. Começaram a perceber a minha linguagem. Eu meto imagens do que é que não se deve fazer e do que é que se deve fazer. Boa. Portanto, quando eu estou a entrar na casa, a casa já está, só é tirar uma coisinha dali ou por ali e está tudo ok, e está tudo pronto. É mais fácil, está escrito, está ali. E eu digo sempre, no dia anterior, Dona Maria, olha, veja lá, tenha atenção, dê uma vistinha de olhos o que é preciso para amanhã para pormos as fotografias. E ela, está tudo impecável. Ninguém perde tempo, toda a gente fica feliz, está tudo ok. Boa. Nas visitas faço isso também tenho lá, ou seja, está tudo escrito, percebes? Houve um trabalho intensivo nessa parte, mas depois vai-me poupar imenso trabalho, percebes? E depois é muito prático, é muito simples, está ali, é só, e eu digo sempre, atenção, olha, agora estamos nesta altura, olha, veja lá o que é preciso e tal, é só para perceber o que é que eu estou a fazer no back-office, porque há um trabalho, claro. E eles têm noção depois também do trabalho porque nem toda a gente está habituada a vender imóveis todos os dias, há pessoas que vendem aquela casinha uma vez na vida, não é? Pronto. E é assim que eu costumo fazer. Muito bem, eu acho que está bastante claro, está bastante sucinto como é que efetivamente se faz um método, neste caso da Ana Carrilho, como é que se faz o processo de venda de um cliente proprietário. E pronto, e terminamos o nosso 10º podcast. Querem dizer alguma coisa, entretanto? Eu acho que vocês podiam promover o vosso e-book, já que estamos falando sobre comprar casa. Muito bem, Cláudia, tu fez muito bem, como sempre. Então, é assim, nós, a equipa DC Real Estate tem um e-book que é como comprar, um guia completo de como comprar a sua primeira casa. Temos todo o gosto em partilhar convosco. Portanto, este e-book é só colocar um comentário, dizer eu quero receber este e-book, e nós fazemos todo o gosto em partilhar isto convosco. E pronto, e foi uma conversa super interessante, mais uma vez, com pessoas com muito valor. Neste caso a Cláudia aqui fez o papel de uma futura compradora e já com certeza já está muito mais elucidada do que é que efetivamente ela vai precisar de fazer quando comprar a primeira casa. E pronto, e nós nos vemos em breve no 11º podcast. E se quiserem também falar aqui com a nossa Ana Carrilho, estejam também à vontade, peçam o contacto nos comentários e até breve. Até já.